3. Olá, queridos! Que saudade! Eu estou aqui, na Unidade Imperatriz, numa sala de aula, que é o melhor lugar para o professor estar. A sala está vazia, mas ali do outro lado, eu sei que vocês todos estão muito ligados, fazendo uma rotina de estudos, cultivando bons hábitos para que a gente possa voltar o quanto antes para a nossa rotina, ok? Então, vamos fazer uma retrospectiva do que nós já havíamos aprendido até aqui nas nossas aulas de história? Nós já havíamos aprendido que a história, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma ciência do passado. A história é sim uma ciência humana e, de acordo com o Mark Bloch, aquele famoso historiador que nós estudamos, a história pode ser entendida como a ciência do homem no tempo. E como ciência do homem no tempo, a história estuda as mudanças e as permanências que acontecem durante todo esse percurso da vida humana na Terra. Muitas coisas se modificam, os meios de transporte, os meios de comunicação, mas algumas coisas permanecem, como nós estudamos. As brincadeiras, por exemplo, pular corda, amarelinha, brincar de roda, continuam sendo executadas da mesma maneira de há 100 anos atrás, por exemplo. Nós também descobrimos que os historiadores europeus, para melhor estudar e melhor organizar o que o homem fez ao longo do tempo, eles criaram uma periodização. Lembram disso? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós aprendemos também que esta periodização, apesar de aparecer em inúmeros livros, revistas, ela é muito criticada pelos historiadores atualmente. E um dos motivos é que esta periodização, ela se refere basicamente à história da Europa, desconsiderando a história das Américas, da África, da Ásia, enfim. E também nós aprendemos que esses historiadores que até o século XIX construíam a história, eles se utilizavam basicamente das fontes escritas, porque eles achavam que as fontes escritas eram de fato as mais confiáveis, e principalmente aquelas de origem oficial, leis, testamentos, tratados, enfim. As fontes escritas eram aquelas utilizadas para escrever a história e, sem esquecer, a história dos nobres, dos poderosos. Lembrem-se que até esse período, a história do povo, das crianças, das mulheres, dos escravos e de tantas outras pessoas, dos idosos, elas não entravam no estudo da história. E para que o historiador possa construir a sua visão, a sua versão do que aconteceu, nós hoje vamos conversar um pouco mais sobre as fontes históricas. Sim, porque o historiador, ele é como um detetive. Ele tem que seguir pistas para chegar até o conhecimento que ele busca. E as fontes históricas são as pistas dos historiadores. O nosso livro trabalha com 4 classificações de fontes históricas. Nós temos as fontes históricas escritas, lembrando que até o século XIX estas eram as mais utilizadas, aquelas consideradas realmente confiáveis pelos historiadores. Nós hoje avançamos e hoje já se entende como fonte histórica tudo aquilo que o homem foi capaz de produzir ao longo da sua história, as marcas que o homem deixou ao longo da sua história. Então, além das fontes históricas escritas, nós temos também as fontes históricas visuais, ou seja, aquelas que partem das imagens para que o historiador conheça o passado. Temos também um outro tipo de fonte histórica que é chamado de cultura material, ou seja, todos os objetos, tudo aquilo que foi feito pelo homem é entendido como cultura.
novidade e a grande diferença dos historiadores atuais para os historiadores do século XIX é que hoje, vocês sabem, existe uma modalidade da história que é chamada de história oral, que trabalha com o quê? Com a memória, com aquilo que os indivíduos guardam e que podem relatar, podem fazer isso em forma de entrevistas. Então, existem também as fontes históricas, tá? Orais, ok? E eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa visualizar um pouco de cada uma dessas fontes históricas. Bom, um livro, ele é considerado uma fonte histórica escrita. Apesar dele ter aqui uma imagem, por exemplo, aqui nós vemos Dom Pedro, o livro é caracterizado como uma fonte histórica escrita. Os jornais hoje, importante fonte de informação, também são considerados fontes históricas escritas, apesar deles apresentarem as imagens, não é, que a gente considera como fonte histórica visual, mas o jornal em si é, de fato, uma fonte histórica escrita. Por exemplo, o calendário de provas. Um calendário de provas é uma fonte histórica escrita. Daqui a uns 20, 30 anos, quando nós pegarmos um calendário desse, vamos saber quais foram as avaliações que os alunos do 6º ao 9º ano, por exemplo, que é o futuro de vocês, fizeram no primeiro semestre de 2020. Então, vejam, por fonte histórica escrita, nós entendemos tudo aquilo que utiliza a escrita, o texto escrito, como base principal. Fontes históricas visuais, o que seriam? As fotografias. Todas as fotografias constituem fontes históricas visuais. Um quadro, uma pintura, algo que de fato não era utilizado pelos historiadores do passado. Hoje, uma pintura é sim uma importante fonte histórica do tipo visual. Um desenho, como esse aqui, do navegador Américo Vespúcio, também é uma fonte escrita visual, ou seja, a imagem é aquilo que traz a informação para o historiador. E cultura material, tudo o que o homem faz pertence à cultura material. Por exemplo, daqui a uns anos, uma máscara como essa, que hoje é tão familiar a nós, vai fazer parte da cultura material. O vidrinho de álcool gel também, sim, já fará parte da cultura material. Houve um tempo em que uma famosa marca de refrigerantes lançou latinhas com o nome das pessoas. Isso faz parte da cultura material. Uma escultura de um grupo indígena, prestem bem atenção nessa imagem, ela vai aparecer depois nos nossos estudos, também faz parte da cultura material. Uma bolsa, sim, uma bolsa comemorativa como essa aqui do Museu Imperial, também nós classificamos como uma fonte histórica, mas do tipo cultura material. E as fontes orais, sim, essas nós não temos como pegar. É como se elas fossem, na verdade, o que elas são, elas fazem parte da cultura imaterial, ou seja, o que as pessoas dizem, a memória das pessoas, uma música, um hino, isso não tem matéria, isso faz parte da cultura também imaterial, que são as fontes orais, hoje tão utilizadas pelos historiadores. Inclusive, eu indico a vocês que visitem um museu virtual que se chama o Museu da Pessoa. É um museu com sede em São Paulo e que trabalha justamente com as fontes orais, com os relatos de vida das pessoas. E hoje nós vamos encerrando aqui essa parte do nosso conteúdo. Na próxima aula, nós vamos entender e ver passo a passo como é que um historiador constrói a sua pesquisa histórica. E nós vamos fazer uma simulação, aproveitando esse tempo de coronavírus, como é que um historiador, daqui a uns 10, 20 anos,
como ele poderia ter as informações de tudo que nós estamos vivendo agora. Então, um beijo para vocês. Vou mandar pela plataforma não só este vídeo, mas também os exercícios de fixação para que vocês façam no caderno. Não se esqueçam, criem uma rotina que permita vocês estudar, se divertir e não perder o ritmo. E logo, logo nós estaremos juntos. Um beijo para todos.